Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Amados, excepcionalmente hoje, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Nós vamos interromper a exposição que temos feito da carta de Paulo aos Romanos e vamos expor hum, Salmo de número 127. Salmo de número 127. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus, nós pedimos, ó Pai, a tua misericórdia e o teu favor sobre nós, sobre esta congregação, especialmente agora, no ato da pregação da tua palavra. Fala conosco dos altos céus, ó Deus. Não nos trate consoante as nossas iniquidades, mas conforme já confessamos elas, ó Deus. Venha sobre nós, ó Pai, aquilo que é acompanhado do teu perdão. Venha sobre nós a tua instrução, como vemos no Salmo de número 32, após o salmista confessar os seus pecados, diz o Senhor: instruir-te-ei e te mostrarei o caminho em que deves andar. Ó Senhor, nós carecemos, somos pobres, somos carentes da tua graça, carentes de entendê-la, carentes de recebê-la com toda nossa força, nosso coração e entendimento, carentes de praticá-la, carentes de perseverar nela. Senhor, nós somos carentes de tudo, tudo que vem de ti, tudo que é bom. Precisamos de ti, Senhor. Fala conosco dos altos céus, em nome do Senhor Jesus. E se alguém aqui hoje está sem Jesus Cristo, que o Senhor alcance, fazendo perceber a necessidade do Senhor. Não apenas isso, a grande bênção, conforto, consolo, encorajamento que há em Cristo Jesus. Também oramos, ó Deus, por aqueles que estão sobre nós como governantes. Que nesta hora, ó Deus, que vivemos neste país, hora tão difícil, oramos que o Senhor derrame tua misericórdia sobre aqueles que estão nos governando. Sim, Senhor, misericórdia, porque assim como nós, eles também são pecadores. Carecem da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo Salvador, não outro. Pedimos que o Senhor abra os seus olhos, ó Deus,
Sabemos, ó Pai, que a tua taça, ela tem um limite. Chega um limite que enche a taça da tua paciência, da tua longanimidade, e o Senhor derrama grande furor sobre os povos. Nós rogamos a Deus que não faça isso com eles. Rogamos que o Senhor desperte da morte, do pecado. Salve-os em Jesus Cristo, desde o nosso presidente até aqueles que estão sobre nós na cidade. Mas, ó Deus, se eles assim rejeitarem, se eles não quiserem, se eles tripudiarem e rejeitarem, ó Deus, cabalmente aquele em quem o Senhor pôs a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação, que tu derrames grande ira, juízo sobre as suas vidas. Tu, ó Deus, que sabe bem como se vingar, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. Que o Senhor mesmo retribua, ó Deus, não nós com as nossas mãos, mas o Senhor. Derrame juízo justo, que só tu sabes, ó Deus, como fazer. E assim, ó Deus, eles recebam a punição por todo o mal que tem feito a esta nação. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para as crianças, nós percebemos o quanto elas dependem dos seus pais, não é verdade? Elas nascem, até mesmo dependem dos pais que coloquem as suas cabecinhas perto do seio da mãe para que elas então mamem, porque não conseguem sustentar os seus pescoços. Elas depois crescem um pouco e dependem dos pais para que os pais as alimentem, colocando ali o alimento no prato. Elas começam a pegar com a mão, mas ainda não têm habilidade ainda. Precisam aprender a colocar o talher guiando até a boca. Depois elas dependem dos pais para andar. Elas dependem dos pais depois para aprender a fazer as suas necessidades. Elas dependem dos pais para aprender a ler. Elas dependem dos pais para aprender em quem confiar, em quem não podem confiar. Elas dependem dos pais para aprender a entender o mundo. E na verdade, em certo sentido, irmãos, todos nós continuamos a depender de pessoas, não é verdade? Mesmo adultos, nós continuamos dependendo de outros que nos aconselhem. A dependência, então, é algo é uma experiência real nas nossas vidas todos os dias. A dependência está presente em cada um de nós, em cada faixa etária, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança. E nós vemos, irmãos, que por outro lado, quando nós tentamos fazer as coisas e não dependemos como deveríamos das pessoas com quem deveríamos contar, o que acontece? Nós quebramos a cara. Não é isso que acontece com os filhos? Quando crescem um pouco e acham que já sabem as coisas, não contam com a orientação dos seus pais, eles sofrem. E depois têm que ser afagados pelos seus pais, que os amam, ainda que eles tenham quebrado as suas orientações. Não é isso que acontece conosco depois que nós nos tornamos adultos? Ouvimos orientações, sejam de pais que ainda são vivos nossos, sejam de amigos, sejam de líderes na igreja, mas quebramos a cara porque não dependemos como deveríamos. Quebramos a cara. Nos esforçamos tanto. Criamos planos, às vezes. Criamos todo todo um enredo na nossa mente de que vai dar certo. E depois vemos como tudo foi em vão. Como tudo foi inútil. E é sobre isso que esse texto nos fala. Esse texto nos fala
acerca dos nossos esforços e como eles são inválidos quando nós não dependemos de Deus. O inverso também é verdadeiro, e este aqui é o ensino desse texto. Os nossos esforços, eles só são válidos quando dependemos do Senhor. Os nossos esforços, eles só são válidos quando nós dependemos do Senhor. E nós veremos isso em 2 pontos. Em primeiro lugar, dependa do Senhor em seus projetos. Em segundo lugar, é como que um afunilamento, né, do primeiro ponto, mais específico, dependa do Senhor para ter filhos. Ter filhos é um dos grandes projetos da nossa vida, não é verdade? Em primeiro lugar, vemos de uma forma geral, dependa do Senhor em seus projetos. E em segundo lugar, nós vemos aqui dos versos 3 a 5, dependa do Senhor para ter filhos. São 2 pontos nesse texto. Versos 1 a 2, nós aprendemos como devemos depender do Senhor em nossos projetos. E versos 3 a 5, aprendemos como depender do Senhor para ter filhos. Volte seus olhos então para o verso 1, e aqui começamos a aprender. Dependa do Senhor em seus projetos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo ele nos ensina, irmãos, sobre a dependência do nosso Senhor. Aliás, dependência que nós devemos ter para com Deus. Sobre a validade dos nossos esforços. Eles só são válidos quando nós então dependemos do Senhor. E aqui começamos a ver como nós devemos depender do Senhor em nossos projetos, de uma forma geral. Toda obra, então, fora da dependência de Yahvé, o Deus da aliança, é em vão. Perceba que aí na sua Bíblia, quando fala do Senhor, no verso 1, todas as letras estão em maiúsculo. Isso nos indica, é o tradutor nos indicando que está se tratando do nome pactual de Deus. Deus tem vários títulos. Todo-Poderoso, a Deus que cura, Rafá, aquele que cura, e vários outros títulos. Mas o seu nome é, nós não sabemos a pronúncia, Yahvé, Javé, Jeová, mas ele está traduzido aqui como Senhor em todas as letras maiúsculas. E aqui nós vemos então que toda obra fora dele não é apenas falta de dependência de Deus, mas é também idolatria. Quando o texto então nos traduz em vão, é a mesma expressão, irmãos, usada para se falar dos ídolos na Bíblia. O ídolo é vão, diz algum texto da Escritura. É como um vapor que aparece, que de fato parece ser alguma coisa substancial, mas depois, em pouco tempo, desaparece. E se mostra ser nada. O ídolo é assim. E todas as vezes que nós não dependemos do Senhor, todas as vezes que nós nos esforçamos sem depender dele, nós estamos colocando ídolos no lugar do nosso Deus, daquele com quem estamos em aliança pessoal, pactual. Nós estamos então em idolatria. Irmãos, o ídolo é terrível. O nosso Senhor nos ensinou sobre isso, em Mateus 6. Peço que você abra sua Bíblia lá. Mateus, capítulo 6, no verso de número 24, um texto muito conhecido. Diz o texto, Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Quando nós colocamos ídolos no lugar do nosso Deus, aquele a quem amamos, aquele a quem nos entregamos, nós então
desprezamos o nosso Deus. Nós somos levados e conduzidos a desprezar aquele que amamos, aquele a quem nos devotamos. Em nossos corações desprezamos a sua lei, desprezamos os seus conselhos, desprezamos os seus mandamentos, pisamos nele e dizemos: não, Deus não é assim tão sábio. Nós expusemos, inclusive, pela manhã, quando José tenta descruzar as mãos de Jacó, nós pensando ele que estava sendo mais sábio do que seu pai. Por vezes nós tentamos descruzar as mãos de Deus, dizendo os conselhos dele não são mais sábios. Eu sei melhor do que eu estou passando. É por isso então que eu vou trilhar por esse caminho. É por isso que eu vou me entregar a me esforçar por esse caminho. E quebramos a cara. E quebramos a cara. E vemos quão enganoso é o ídolo que nós colocamos em nosso coração, no lugar de Deus. E vemos como traiçoeiro é o ídolo que nos prometeu tantas coisas. Tanta alegria, prazer, segurança e várias coisas mais. E ao final de tudo nós quebramos a cara e vemos que não é nada daquilo. Quando então, irmãos, nós, voltando para o Salmo 127, quando nós nos esforçamos sem depender do Senhor, isso mostra a idolatria em nosso coração. A vaidade é idolatria. É idolatria. O inverso também é verdadeiro. Depender do Senhor é entender, então, que todo dom vem dele. Tudo aquilo que nós precisamos vem dele. E é por isso que, então, dependemos dele. E é isso que esse texto nos ensina também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Entender que é Ele quem edifica não só a casa que eu estou contratando para ser construída. Aliás, a casa que eu estou pleiteando que seja construída. Mas toda a minha vida, lembram que o Senhor Jesus falou em Mateus 8 sobre edificar a casa, aqueles que edificam a casa sobre a rocha, outros edificam a casa sobre a areia. A casa aqui é muito mais do que uma casa física, uma edificação predial. E é salutar olhar para quem está escrevendo esse salmo. Salomão. Aquele que construiu a casa de Deus, o templo, e construiu também a sua própria casa. Salomão, que teve tantos servos, que mandou buscar madeira em Tiro, com Irão, o rei de Tiro, e que fez tantas belezas, edificações, se vocês olharem, se nós olharmos as medidas delas, são coisas grandiosas. Tantos servos ao seu dispor. Que grande obra ali empreendida por Salomão, mas é ele quem está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão, talvez humanamente falando, tivesse todos os motivos para confiar. Confiar em si. Confiar na sua sabedoria, que veio de Deus. Confiar nas suas habilidades, confiar naqueles que estavam ali ao seu serviço. Mas ele mesmo, é ele quem está dizendo: em si o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqueles então, meus irmãos, que não dependem do Senhor, têm algum êxito, mas esse êxito é vão. Perceba, o texto diz assim, o texto não diz assim: se o Senhor não edificar a casa, os que edificam, aliás, os que trabalham não vão conseguir edificar. Olhe para o texto.
Ele não diz: se o Senhor não edificar a casa, se esses que estão trabalhando não confiarem no Senhor, então eles não vão edificar. Mas ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aqui está um detalhe, mas é significativo, porque quando nós nos esforçamos em nossos projetos, sem depender de Deus, nós conseguimos algumas coisas. Nós conseguimos algumas coisas. E talvez isso seja a pior coisa, porque achamos que é lá grandes coisas e nos apegamos a elas, quando elas são vaidade, quando elas não são a vontade de Deus, quando elas não são substanciais, quando elas não sustentam as nossas almas. Elas só são obra das nossas mãos pecadoras. E tantas vezes nós nos apegamos a essas coisas, meus irmãos, e ficamos perdendo tempo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão trabalham os que edificam. O ímpio certamente tem êxito em muitos planos e nós olhamos para o mundo e vemos isso. Quantos ímpios conseguem ser bem-sucedidos profissionalmente? Quantas obras acadêmicas e profissionais são escritas por ímpios? E a sociedade, a humanidade se vale disso. Não que a sabedoria seja deles próprio, porque não há nada de bom que venha do homem. Se é bom, vem do Senhor. É graça comum, mas o fato é que há contribuição das mãos deles. Eles conseguem algum êxito. Mas o fato, meus irmãos, é que eles são vãos e de nada valem. Mas ainda assim, aquele que não depende do Senhor nos seus projetos se agarra a essas coisas. Se agarra a essas coisas, ao invés de se agarrar ao Senhor, aquele de onde vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Nós vemos aqui então que aquele que então não depende do Senhor nos seus esforços, ele então tem os seus esforços vãos. Isso é uma verdade com relação a edificar uma casa, e o mesmo princípio está na segunda metade do verso 1, quando diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez, Salomão traz algo que é da sua experiência. Salomão viveu dias de paz, vocês lembram disso? Davi quis edificar o templo e Deus diz: não, você é um homem de guerra, você não vai edificar. Virá o seu filho. E então virão dias de paz. O próprio nome de Salomão está ligado à paz. Paz em hebraico é shalom, está ligado a Salomão. E de fato o povo de Israel experimenta dias de tranquilidade, de paz, mas é Salomão que está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez nós vemos que Salomão tinha muitos motivos para confiar naquilo que ele conseguia fazer, mas ele não faz isso. Ele depende do Senhor em seus esforços, seja para edificar a cidade, seja para guardar a cidade. Ele depende do Senhor. E Salomão, meus irmãos, então, ele aprendeu do Senhor. Foi ele mesmo que pediu sabedoria, não foi? Isso aqui não vem da própria inteligência de Salomão, mas ele pediu sabedoria a Deus e essas são palavras de sabedoria de fato. Elas vêm do Senhor, mas mesmo depois de receber essa sabedoria, aqui está Salomão afirmando: se não for dependendo do Senhor, a casa será edificada, mas será em vão. Se não for dependendo do Senhor, a cidade não será protegida como deveria. E aqui nós aprendemos algumas lições, meus irmãos. Quais são os projetos que nós temos em nossas vidas? Quais são os projetos que você escreveu para o início desse ano?
Quais são os projetos que você tem colocado está colocando em curso? Projetos de pequeno prazo, projetos de médio prazo, projetos de longo prazo. Eles estão colocados diante do Senhor para que os seus esforços, eles sejam válidos. E nós podemos inclusive, eh, perceber que, por exemplo, projetos que tiram o crente, eh, do culto, sem que seja por uma necessidade ou por uma misericórdia, sem que seja por cuidado com a saúde, sem que seja por questões de assistir a aqueles que são necessitados, certamente são projetos que estão fadados ao fracasso, porque não estão sendo colocados na dependência do Senhor, todos os esforços serão vãos. Certamente se conseguirá alguma coisa, mas os esforços serão vãos. Como você tem trabalhado acerca da sua profissão? Quais são os seus projetos profissionais? Eles estão todos perante o Senhor. Quais são os seus projetos financeiros? Eles abarcam acudir o necessitado? Eles abarcam, eh, não usar todo o dinheiro? Guardar um pouco? Eles abarcam gozar daquilo que Deus tem te dado e não se furtar? Porque isso também pode acontecer? Eclesiastes nos mostra que há daqueles que trabalham e acumulam tanto, que não conseguem usufruir daquilo que têm. E diz aquele refrão em Eclesiastes: "Vaidade de vaidades". Isso também é vaidade. Os seus projetos, eles estão diante do Senhor, os seus esforços, eles estão perante o Senhor. Se são projetos segundo a Escritura, os seus esforços não serão válidos. Porque da mesma maneira que aquele que não edifica, que edifica sem confiar no Senhor, sem depender do Senhor, ele trabalha em vão. Aquele que depende do Senhor, edificando a casa, não trabalha em vão. Ele pode até mesmo dormir menos, caso seja a necessidade. Mas todos os seus esforços não serão vãos. Ele irá colher o fruto de tudo isso. Como esse texto, irmãos, nos ensina a depender do Senhor em nossos projetos, e isso traz benefícios. O texto nos diz, na primeira parte do verso 2, que é inútil. Ele repete de outra forma aquilo que já foi dito. É inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente graseastes. E quantos em nossos dias, numa cidade grande como Manaus, fazem isso? Quantos acordam bem cedo, 4 e poucas da madrugada, 5 horas, e passam o dia trabalhando e vão dormir 1 hora da manhã, ou meia-noite, ou até 2, e levantam mais uma vez. E assim é o ciclo da sua vida, correndo atrás do vento. Seja correndo atrás do dinheiro. Cidades como a nossa de Manaus, irmãos, é uma cidade muito supersticiosa. Tantos buscam o evangelho e a palavra de Deus para enriquecer. Muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas porque elas querem enriquecer. Elas querem um Deus que sirva a elas para lhes dar dinheiro. Elas querem a proteção desse Deus para não fazer vir sobre elas as consequências dos seus pecados. Elas querem ser protegidas de enfermidades, de pobreza e viver a vida sem Deus.
Elas levantam de madrugada, repousam tarde. E ainda assim, é tudo em vão. É tudo em vão. É inútil. É vaidade. Como é triste olhar para alguém assim, e talvez essa seja a sua realidade aqui hoje. Penando, adoecendo, porque uma vida como essa nos leva a doenças e doenças e doenças. A doenças estomacais, a doenças da alma, a doenças em todo o corpo. É triste, é lamentável. E se essa é a sua realidade hoje, de uma forma muito mais profunda, afundada nisso, o Senhor está te chamando hoje ao arrependimento, a ver aquilo que é útil e aquilo que é inútil. A largar a sua vida e entregar-se a Ele. Porque é somente em Cristo que a nossa vida tem valor. É somente nele que os nossos projetos têm valor. Talvez seja essa a sua realidade hoje. Mas nós, irmãos que servimos ao Senhor, fazemos parte da igreja. Muitas vezes os nossos projetos, eles são assim. A nossa família sofre, o nosso corpo padece. Nossos esforços, ainda assim, são inúteis. E o Senhor está nos chamando a viver caminhos de alegria e consolo e conforto nele. Nós não precisamos nem devemos viver dessa forma, pelo contrário. E o texto passa a nos mostrar aqui na segunda metade do verso 2 o benefício de depender do Senhor. E como é importante nós não aprendermos, não apenas ouvirmos a repreensão acerca dos nossos pecados, mas nós sermos encorajados com o benefício da obediência. E a Escritura nos faz isso em vários lugares. Aqui nós vemos isso, verso 2 diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Enquanto dorme. Uma tradução, irmãos, mais próxima do texto original seria: ao seu amado ele o dá enquanto dorme. E talvez isso nos traga à primeira vista problemas, porque só tem um, né? Se fala ao seu amado, ele está falando de uma só pessoa. E nós então nos perguntamos: pronto, e eu? E eu? Quem é esse amado? E nós podemos ver isso lá em 2 Samuel, parece que você abre lá, segundo livro de Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, verso 24. E 25. Segundo Samuel 12, 24, 25 diz: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Gedidias, por amor do Senhor. Nós não conseguimos perceber por causa da tradução, mas pelo original, a palavra Gedidias e amado, elas têm a mesma raiz. Yadidia, Yadid é o amado. E Gedidias, então, tem pronúncia semelhante. O amado, então, meus irmãos, aqui é aquele mesmo que está escrevendo, é Salomão. Ao seu amado ele dá enquanto dorme, e Deus prometeu amar Salomão, como nós acabamos de ler em 2 Samuel. Deus disse a Davi que amaria ele e que o faria rei, e que se ele fosse fiel, ele iria permanecer no trono.
E Salomão de fato goza do amor de Deus. É por isso que ele goza de paz no seu reinado. É por isso que ele goza de tantas outras coisas. É por isso que ele goza de sabedoria. Mas não é apenas de Salomão que esse texto fala, irmãos. O filho de Davi, amado por Deus, não é meramente Salomão, porque este se entregou a mulheres, este se entregou a colocou o seu coração nas riquezas, colocou o seu coração no poder. Ele não foi fiel a Deus como deveria. O filho de Davi, que Deus amou, foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que naquela cena vem a nuvem e diz o Senhor: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É injusto, é totalmente injusto que nós recebamos o bem das mãos de Deus, se as nossas obras e os nossos esforços forem como moedas para trocar por conforto e consolo. Porque nós somos pecadores, porque nós afrontamos a Deus, porque em troca da sua bondade, uma vez que Ele nos fez bons, uma vez que Ele fez um mundo tão perfeito e ordeiro e pacífico, nós afrontamos a Ele. E nós queremos nos rebelar, como diz o Salmo número 2. Quebrar as suas algemas. Tirá-lo do trono. Para fazer as nossas vontades. É injusto que Deus nos dê paz. Se nós quisermos trocar pelos nossos esforços. Mas Cristo não. Ele nunca pecou. Todas as suas obras foram perfeitas, foram santas. Ele dependeu do Senhor em todo o tempo. Ele também era Deus, mas ele orava. Irmãos, muitas vezes as nossas orações são pedindo ao Senhor alguma coisa. São revelando que nós precisamos de alguma coisa. Mas até certo ponto Jesus não precisava de nada, porque ele era Deus. Mas ainda assim ele orava. E por vezes nós não oramos. Ele orava, ele dependia do Senhor. Nós olhamos para ele quando vai ressuscitar Lázaro e ele ora, pedindo que Deus ressuscite Lázaro. Ele está dependendo do Senhor. Nós olhamos para ele para escolher os discípulos e ele está na madrugada se esforçando, ele está deixando de dormir, ele está se privando do sono, ele está se esforçando, dependendo do Senhor. O seu esforço não é válido, não é inválido. Nós olhamos para ele e ele está no Getsemane, ele está fazendo tanto esforço que até sua sangue. E os seus esforços não são inválidos. É ele que Deus ama. Nós vivemos dias, irmãos, que o sujeito, a pessoa é tão elevada, não é verdade? Tantas palavras para elevar, para colocar o nosso ego lá em cima, para dizer: "Não, você não é assim, tão mal". Mas olhamos para a Escritura e só há um amado, em primeira instância, por Deus. Não somos nós, é o Senhor Jesus. Nós quebramos a lei do Senhor e perdemos tudo. Nós preferimos nos rebelar contra Ele. Mas sim, é bem verdade que aqueles que estão em Cristo, aqueles que negaram a si mesmo, como Ele mesmo diz, aquele que não tomar a sua cruz e seguir esse caminho não é digno de mim. Aquele que amar mais a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos e outras coisas não são dignos de mim.
Mas aqueles que amarem a Cristo acima de todas as coisas são dignos, ou melhor, feitos dignos dele. Da mesma maneira que nós em nós mesmos não somos dignos de nos assentar a essa mesa. Mais uma vez que nos entregamos em fidelidade a Ele, Ele nos faz dignos de tomar assento nesta mesa. E é Ele mesmo que está nos servindo. É Ele mesmo. Ele nos chama. É nele, irmãos, que somos amados por Deus. Porque o Pai, ainda que amasse o Filho, o entregou à cruz. Quando o Pai olhou para a cruz, ele não viu o seu Filho. Ele viu rebeldes como eu e você, que ainda depois de nos entregarmos a Cristo, iríamos preferir muitas vezes a nós mesmos e não a Ele. Mas ainda assim Ele olhou para a cruz e derramou a sua ira sobre o seu Filho e nos amou no lugar de seu Filho. Por isso somos amados, amados do Pai. E então o texto diz, por isso o tradutor certamente traduziu dessa forma: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Podemos nos esforçar na dependência do Senhor. Podemos até privar o sono por certo tempo, por algum projeto em específico. Podemos nos privar por algum outro motivo de uma outra coisa, focando em algum projeto que agrada ao Senhor. Podemos dormir. Ele dá o sono. O sono é uma bênção que Deus nos dá. E nós olhamos para os Salmos, inclusive o Salmo 3 nos diz isso. O sono é uma bênção e é uma graça que somente os crentes podem usufruir de forma plena. Porque eles dependem então do Senhor e podem dormir, porque o Deus Todo-Poderoso não irá destruí-los. Eles podem dormir em meio a uma cidade perigosa como essa. Eles podem dormir em meio a dias onde no dia seguinte a notícia política e financeira pode ser outra e que mude totalmente o cenário. Eles podem deitar e dormir, porque em última instância não é no esforço deles que eles confiam, mas eles dependem do Senhor. Eles podem dormir porque o Espírito Santo está neles e é o Espírito que os incita, independente do contexto. Eles irão continuar e perseverar. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Que benefício, irmão, maravilhoso! O sono é um benefício daqueles que dependem do Senhor em seus projetos. Aqui nós vimos então, em primeiro lugar, que o ensino dependa do Senhor em seus projetos, mas em segundo e último lugar nós vimos aqui o segundo ensino, dependa do Senhor para ter filhos, versos 3 a 5 diz o texto: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Dependa do Senhor para ter filhos. E aqui nós vemos, irmãos, que os filhos são presentes de Deus. Os filhos são presentes de Deus. Diz o texto, herança do Senhor. Ele nos dá filhos. Cristo é o filho de Davi por excelência e é essa herança que nós recebemos. Ele é a nossa maior herança. Ele foi preparar lugar. Mas toda aquela cidade descrita em Apocalipse aponta para ele. Ele é a nossa maior riqueza, ele é a nossa maior herança. Ele nunca nos será tirado. Todas as outras coisas que nós obtivemos nessa vida podem nos ser tiradas, mas ele nunca nos será tirado. Porque ele mesmo disse
que aqueles que o Pai me deu, eles estão na minha mão e ninguém os arrebatará. Porque Ele não nos deixa ser roubados dele. Então, Ele não será tirado de nós. Ele é a nossa maior riqueza e a nossa maior herança. E uma vez que temos essa herança do Filho, o maior Filho, que é o maior presente, é o próprio Filho de Deus que nós recebemos, então recebemos os outros filhos, que vêm do Senhor. E assim diz o texto, a herança do Senhor são os filhos. E vemos aqui, meus irmãos, que os filhos, então, eles vêm de Deus. E como vivemos dias hoje, em que se pensa que a fertilidade é como um interruptor, que as pessoas ligam e desligam a hora que querem. E não é assim que funciona. Certamente você já deve ter ouvido vários casos de mulheres que tomaram por anos anticoncepcionais ou usaram outros tipos de métodos contraceptivos. E quando elas decidem, junto com seu marido, ter filhos, elas tentam alguns meses, e 1 ano, e 2 anos, e outros anos, e o filho não vem. Porque o filho não vem de nós. O filho vem de Deus. Herança do Senhor. Como a nossa geração precisa entender isso? Como a igreja hoje também precisa entender isso? Que não pode manipular a sua fertilidade, porque não foi dada, não vem das suas próprias mãos, é dom de Deus. Herança do Senhor são os filhos. Eu não estou dizendo então que não é lícito diante do Senhor usar usar algum método contraceptivo. Pode ser que seja lícito, pode ser que seja ilícito, a depender do método, e nós não vamos entrar aqui nesse meandro, a depender do método. Se ele for um método lícito e não abortivo, a depender da intenção do coração, pode ser lícito, pode não ser lícito. Mas o fato, irmãos, é que os filhos vêm do Senhor, é isso que o texto está afirmando. Herança do Senhor são os filhos. E como é um atentado tão grotesco contra Deus, tirar a vida de crianças nos ventres das suas mães? Como é grosseiro, como é arrogante. Se os filhos vêm de Deus, quem pode tirar a vida das crianças? Senão o próprio Deus que deu a vida. Mas infelizmente na igreja hoje essa essa ideia tem cada vez entrado. É Satanás mesmo trabalhando para que seja normal, para que homens e mulheres achem normal essa ideia. Quando ela é um ataque frontal contra o Senhor, não é depender do Senhor para ter filhos, fazer dessa forma. Herança do Senhor são os filhos. Eles são galardão, diz o texto no verso 3. O fruto do seu ventre, o seu galardão. E nós vemos aqui o que significam filhos, além de ser herança e dom de Deus. Verso 4 diz, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são assistência. Os filhos são proteção para os pais. Aqui é uma ilustração, um guerreiro que vai para a floresta, ele corta um pedaço de madeira, com aquela madeira ele constrói flechas agudas e coloca na sua aljava. Flechas na mão do guerreiro. E para que servem as flechas? Se não para proteger. Também para proteger. Os filhos são para a proteção dos pais. E eu pergunto a você que é pai hoje, você tem forjado os seus filhos para que sejam flechas? Há um trabalho, irmãos. Eu não sei quantos já tentaram trabalhar manualmente madeira
É laboroso fazer isso. É um trabalho cansativo, cansa os músculos aqui das mãos e dos braços. É uma ilustração para nos mostrar o trabalho que dá criar filhos, um por um. É cansativo, nos leva à exaustão, muitas vezes. Mas há bênçãos, há proteção. Muitas vezes nós, como pais, não queremos esse trabalho. Nós recorremos a celulares, não que usar o celular, que o seu filho assistir alguma coisa no celular seja em si mesmo pecado, depende do quanto tempo ele vai passar assistindo, depende do que ele está assistindo. Mas o fato é que muitas vezes nós delegamos esse trabalho. É mais confortável. Nós delegamos para outros. Hoje é muito fácil achar, inclusive, escolas integrais, onde o filho é deixado lá o dia todo e depois os pais só querem pegá-los na hora que eles têm que dormir. Há um labor nesse projeto de ter filhos, e é exatamente por isso, irmãos, que muitos não querem ter filhos hoje. Porque olham e veem o labor, mas o problema é que só vem o labor. Parafraseando, né, um pastor que vi escrevendo nas redes sociais esses dias, por algum tempo, disse, os filhos, as pessoas não percebem que os filhos, eh, não vêm apenas com uma boca, eles também vêm com 2 mãos e 2 pés, e duas pernas. A nossa sociedade só enxerga o labor, o trabalho que dá cuidar de filhos, mas ela não consegue enxergar, porque isso é graça de Deus, o retorno que isso nos traz. Filhos pequenos já trabalham, se os seus pais colocarem eles para trabalhar, e já ajudam. E eles podem ser muitas coisas, inclusive proteção para os pais. Eu sou de um tempo que na escola se poderia falar, se xingar a criança de tudo que fosse coisa. Na época eu não era crente, né. Mas se falasse da mãe, era guerra. Era guerra na certa, ia parar na direção. Os filhos são proteção para os pais. E como nós precisamos aprender então, nesse projeto de ter filhos, ensinar que os filhos honrem a nós, honrem aos pais, para que então eles sejam guerreiros para nos proteger. E se você tem se dado esse trabalho, meu irmão e minha irmã, descanse. Porque quando você menos esperar, você vai ver o seu filho te protegendo. Ele vai crescer e ele vai labutar pela sua proteção, e você vai poder descansar e colher os frutos disso. Os filhos são proteção, os filhos também são previdência. Diz o texto assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A ideia aqui é que um casal, quando é jovem, quando é moço, eles têm filhos, e eles encaram isso como inclusive um projeto que irá retornar para eles. Não é que um casal irá ter filhos pensando apenas nisso, perceba bem. Mas também é verdade que quando nós temos filhos e labutamos para ter filhos, nós podemos contar que eles serão previdência para nós. Como esse nome está cada vez mais enfraquecido no nosso país, né? Daqui a alguns anos não vai ter previdência para todo mundo. Mas os filhos são previdência certa. Os filhos da mocidade, os filhos que nascem quando os jovens são quando os pais são moços e são jovens. Os filhos irmãos são previdência. E finalizando, verso 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Isso completa a ideia de que os filhos são proteção. Era na porta da cidade que ficavam então
os juízes e tribunais aconteciam ali. E ali então diz: quando então o inimigo viesse para pleitear contra os pais à porta, os seus filhos iriam sair para protegê-los. E então diz o texto: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Que mensagem para as nossas vidas, irmãos, desafiadora. A lista da nossa igreja de grávidas está quase zerando. Se Deus permitir, o único bebê que está para nascer, nascerá esse mês. E eu quero então inclusive desafiar a vocês, para que tenham filhos. Sejam filhos biológicos, sejam filhos adotivos, como pregamos pela manhã. Eles são filhos do mesmo jeito. É claro que nós sabemos que isso depende da condição de saúde, condição física dos pais, financeira até certo ponto, mas que nós sejamos uma igreja, ainda que pequena assim, que invista em ter filhos, que esse grande projeto, que dura anos, seja um projeto, irmãos, na dependência do Senhor. E se nós nos esforçamos, inclusive indo até a fadiga nesse projeto, é certo que esse esforço não será vão. É certo que esse esforço não será inútil. Nós iremos colher os efeitos disso em nossas vidas. O povo de Deus irá colher os efeitos disso em nossa vida. E, sobretudo, o Senhor irá se agradar de nós. Aqui nós aprendemos, então, que os nossos esforços, eles são vãos quando não dependem do Senhor. Mas é igualmente verdade também que quando nós dependemos do Senhor, nos nossos projetos e para ter filhos, então os nossos esforços não são vãos. Isso serve para nos encorajar, porque tudo na vida dá trabalho. Até aquilo que não é bom aos olhos de Deus dá trabalho. Dá menos, a maioria das vezes, mas também dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então, se nós decidimos não agir porque vai dar trabalho, então nós não fazemos nada. Mas se nós colocamos diante do Senhor os nossos esforços, eles não serão vãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Senhor Deus, perdoa-nos quando nós confiamos em ídolos, que nós desprezamos ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque há muitos ídolos em nossos corações. Alguns nós sabemos, outros nós não vemos, mas eles estão lá. Perdoa o teu povo, ó Deus. O ídolo é qualquer coisa que diminui a devoção a Deus. É qualquer coisa que nos afasta de Deus. É qualquer coisa que nos impede, que diminui a nossa percepção do Senhor no culto. É qualquer coisa que nos afasta da leitura da palavra, é qualquer coisa que nos afasta da oração, é qualquer coisa que nos afasta, ó Deus, do povo de Deus. O ídolo é terrível, Senhor. Nos ajude a não esmorecer na luta contra os nossos ídolos, mas ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor ordenou ao povo de Deus quando entrasse na terra, que destruíssem os ídolos. Ajuda-nos a destruí-los em nossos corações. Porque, ó Deus, se não destruirmos eles, nós entregaremos as nossas forças a eles, mas as nossas forças todas devem ser entregues ao Senhor. Diz a tua palavra que nós devemos, ó Deus, te servir de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Que as nossas forças e o nosso vigor sejam para ti, ó Deus, todo o dia. Em nome de Jesus, e assim descansemos no sono que em Jesus Cristo nós temos. Que os nossos esforços eles nos trarão consequências abençoadas. Em nome de Cristo oramos. Amém.